Pessoal, então a gente já tem uma boa ideia de como essa percepção subjetiva de audibilidade, de volume, né, de intensidade, varia em função da frequência e do nível de pressão de som em decibéis, que são a interpretação que fizemos daquelas curvas de isoaudibilidade, né, ou curvas isossônicas. Mas existem outros fatores também que alteram a nossa percepção de audibilidade. E um deles, pessoal, é justamente o que se chama de largura de banda de um som, tá certo? Então, quando eu falo em largura de banda, eu falo em conteúdo de frequência daquele som. Então, eu já não estou falando em tons puros, eu estou falando em sons complexos que podem ter uma ampla gama de frequências. Então, ele teria uma largura de banda grande ou uma pequena faixa de frequência, seria uma largura de banda estreita. Então, alguns sons, por exemplo, como os ruídos, né? O ruído branco, que é usado também em acústica para experimentos. O ruído branco é o tipo do som que contém, que percorre toda a faixa de frequência audível nossa. Então, ele vai de 20 Hz até 20 kHz. Ele soa mais ou menos, eu vou mostrar para vocês, soa como se fosse um chiado, né? Um ruído branco aqui. Certo, pessoal? Então, qual é a característica desse tipo de som, de ruído? Ele não tem uma característica tonal mais grave ou mais agudo. Por quê? Porque além de ter toda o conteúdo de frequência na nossa faixa audível, a energia associada é igual. Quer dizer, não tem uma frequência que predomine em termos de energia acústica. Tem outros tipos de ruído que a acústica usa em experimentos, etc., de laboratório. Tá? Então agora nós vamos tentar entender um pouco, pessoal, como que a nossa audibilidade ela é impactada pela largura de banda do som, conteúdo de frequência do som. Tá? Então, nós vamos dar uma olhada aqui nessas figuras, pessoal, vamos entender o que está querendo ser mostrado aqui. Então, olha, se a gente prestar atenção nessa figura aqui da esquerda, então ela tem um eixo central que mostra o que se chama de intensidade de densidade do som. Não precisamos buscar exatamente o que significa isso agora, mas vamos entender o que é a unidade. Então é watt, então uma unidade de potência por metro quadrado, quer dizer, área de transmissão, e por frequência. Então, essa grandeza, ela analisa a potência do som propagado em função da frequência, tá? Então, o que está sendo mostrado aqui, pessoal, são três sons com diferentes larguras de bandas, porque aqui no eixo horizontal justamente estão as frequências. A frequência central desses três sons, pessoal, é a mesma, olha, é 1 kHz. Tá? E a área desses três sons é a mesma. Então, a energia acústica associada a esses três sons é a mesma. Então, isso é importante a gente entender, né? Então, esse primeiro som aqui, que vai de 0,95 a 1,05 kHz de largura de banda, ele é o que tem a largura de banda menor, mais estreita. Ou seja, a largura de banda dele é de apenas 100 Hz. Tá bom? O segundo tom, o segundo som com uma largura de banda um pouco maior, vai de 0,92 a 1,08, ou seja, tem uma largura de banda de 160 Hz, tá certo? É um pouco maior.
E já o terceiro som vai de 0,9 a 1,1, ou seja, tem uma largura de banda de 200 Hz. Tá? Como eles soam para nós? Se a gente tomar a audibilidade, tá vendo aqui o loudness, em sones, desse som com largura de 100 Hz, como S0, uma audibilidade de referência, quando nós aumentamos, ou seja, incluímos componentes de frequência até 160 Hz, que é esse segundo som, a audibilidade é a mesma, que é o mesmo S0. Já o terceiro tom, que já tem uma largura de banda de 200 Hz, já vai soar para nós como mais audível, ou seja, maior volume. Então, a moral da história aqui é que quando a gente saltou de 160 para 200 Hz de largura de banda, houve uma mudança no nível de audibilidade em sones. Foi ultrapassada uma chamada frequência crítica. Essa frequência crítica, a partir do qual esse conteúdo de frequência de largura de banda, a partir do qual altera a percepção da audibilidade, é chamada de largura de banda crítica. E então, a gente está vendo aqui que para sons com frequência central de 1 kHz, essa largura de banda crítica é 160 Hz. Vai soar mais alto. Para outros sons que tenham outra frequência central que não seja 1 kHz, essa largura de banda crítica, ela muda. Tá certo? A gente pode fazer, vamos tentar um experimento, pessoal, que eu tenho aqui uns sons pré-gravados e eu tentei montar uns sons complexos com diferentes larguras de banda. Então, eu vou fazer soar aqui 5 tons, eu sobrepus 5 tons num programa de edição sonora, com diferentes larguras de bandas, que vai de 100 a 500 Hz, o primeiro de 100 a 500 Hz, o segundo, ou seja, uma largura de banda de 400 Hz, o segundo de 100 a 900 Hz e o terceiro de 100 a 2100 Hz. Vamos ver se a gente percebe se a percepção de audibilidade aumenta em função da largura de banda crescente. Então, o primeiro de 400 Hz de comprimento de banda, que vai de 100 a 500 Hz. O segundo de 100 a 900 Hz, aumentou a largura de banda. E o terceiro, aí com uma largura de banda bem maior, de 100 a 2100 Hz, ou seja, 2 kHz de comprimento de banda. Pessoal, deu para perceber essa mudança na percepção subjetiva do volume desses sons na medida que a gente aumenta a largura de banda? Se deu, o experimento funcionou, tá certo? Então, essa é a ideia, né, quando a gente fala em largura de banda crítica, que provoca uma modificação na percepção de audibilidade, tá bom? Bom, uma palavra agora, pessoal, sobre o fenômeno do mascaramento sonoro. Então, o mascaramento sonoro, falando em termos bem simples, é quando um determinado som abafa, mascara o outro, em função, por exemplo, do nível e da intensidade desse som, por exemplo, em decibéis. Então, o som que vai ser mascarado, né, pode ser, por exemplo, a voz do professor numa sala de aula. E o som máscara, vamos dar um exemplo que é comum, que é familiar para a gente. Aquele som máscara que pode mascarar aquela voz do professor, por exemplo, é o ruído
da sala, das conversas, né? Então, em que medida e quando pode ocorrer esse mascaramento? Por uma série de questões. Pelo nível de intensidade do som máscara, então, pelo nível de pressão de som em decibéis gerado, frente ao nível de pressão de som gerado pela fala do professor, mas não só isso também, pessoal, pelo espectro de frequência e largura de banda do som máscara frente ao som que vai ser mascarado. Então, esse fenômeno que a gente chama de mascaramento, tá? É um estudo bem técnico, eu acho que nós não vamos entrar muito em detalhes, mas é algo muito interessante, tá certo? Mas algumas observações práticas estão aqui, pessoal. O maior mascaramento ocorre próximo às frequências do som máscara e dos seus harmônicos, certo? Então, se o som máscara tem um predomínio de frequências médias para altas, o som a ser mascarado vai sofrer mais o efeito desse sombreamento justamente nessas faixas de frequência, tá? Quanto maior a intensidade do som máscara, maior o mascaramento, isso é bastante razoável, né? Sons máscaras de baixa intensidade, aí de 20 a 40 decibéis, que é pouco, né, em termos de nível de pressão do som, afetam as frequências próximas deles próprios, certo? Agora, se esse som máscara tem alta intensidade, por exemplo, de 60 a 100 decibéis, como exemplo, afeta também, o mascaramento também vai ser pronunciado numa maior gama de frequências do som a ser mascarado. Tá bom? Bom, gente, agora também uma palavra sobre os efeitos que a exposição prolongada do ruído pode acarretar sobre aquelas pessoas que estão expostas, né? Então, vocês sabem que a perda auditiva induzida pelo ruído laboral, né, tem até uma expressão, né, PAIR, né, perda auditiva induzida pelo ruído, ele é um das doenças ocupacionais mais comuns, que ocorre em larga escala no mundo da indústria, no mundo dos serviços, né? E pode-se falar até que ele tem características epidêmicas. Então, a legislação que regula a exposição, ela vai acompanhando os novos conhecimentos gerados pelas pesquisas e vai se adaptando. Por exemplo, há um tempo atrás, a nossa norma que regula esse tipo de exposição, a NR15, ela fixava para uma exposição ocupacional, para uma jornada regular de 8 horas, um limite de nível de pressão de som de 90 decibéis. Quer dizer, a partir desse nível, o trabalhador que está exposto, ou aquele operador, obrigatoriamente deveria usar equipamento de proteção individual. Tá certo? Hoje, esse limiar caiu para 85 decibéis e em alguns países para 80, porque as pesquisas já mostram que essa suscetibilidade à perda auditiva é maior do que se pensava antes. E varia muito, obviamente, né, como tudo, né? Varia muito de indivíduo para indivíduo, quem já tem predisposição. Nós estamos falando então, de estudos epidemiológicos feitos um grande número de pessoas, né, que mostram esse efeito, tá? Claro que existe, além do efeito propriamente dito da perda, o impacto da exposição laboral gera outras consequências na esfera psicológica, por exemplo, irritação, irritabilidade, pode alterar também coisas como desempenho e produtividade das pessoas por estarem operando num meio muito ruidoso, né? E, importante também, né, pessoal, interfere na comunicação verbal entre as pessoas, né? Que podem forçar você ter que, no espaço de produção, você tem que gritar,
para conseguir se comunicar com um colega. Então, pessoal, esse fenômeno da perda auditiva, ela tem um termo geral que se usa que é hipoacusia, né? Que é a surdez. Então, há modalidades desse fenômeno, né? Então, você tem as chamadas hipoacusias de transmissão, que são menos graves, porque elas podem ser tratadas, que quando, por exemplo, há uma interrupção naquela cadeia de transmissão daquela onda sonora até o ouvido interno. Então, por exemplo, rompimento da membrana timpânica, que pode acontecer, ou, por exemplo, na exposição de ruído de alta intensidade, ou mesmo por infecção, ou doenças que afetam o ouvido médio, os ossículos. Existem também remédios que também provocam essa perda, são chamados dos remédios ototóxicos, mas aí eu já estou falando de outro tipo de surdez, que é a surdez nervosa, certo? Então, a de condução, ela é tratável, tá certo? Agora, a surdez chamada neurosensorial, ou surdez de percepção, é essa que até hoje não há uma cura, porque o que acontece? O que está se degenerando nesse tipo de surdez neurosensorial são justamente aquelas células, os transdutores, as células ciliadas, aquelas que vão através dos neurônios, né, conectados, vão gerar a cadeia de potenciais de ação que vão levar a informação até o cérebro. Então, as células ciliadas, com o tempo, ou com a exposição continuada por muito tempo a ruído de alta intensidade, elas acabam sofrendo uma espécie de fadiga, fadiga como se fosse uma fadiga do material, né, que a gente conhece em mecânica, e param de gerar os pulsos nervosos, excitar as células nervosas, porque elas não conseguem mais fazer aquele movimento induzido pelo fluido hidráulico dentro do ouvido interno, né? Então, essa surdez ainda, e essa que é a surdez, a neurosensorial, que predomina nas exposições laborais, aquela surdez que vem de anos e anos de exposição a ruídos de alta intensidade, certo? Aqui, por exemplo, essa ilustração está mostrando as células ciliadas normais. Aqui um trauma acústico de nível 1. Vocês já percebem que há falhas, né, na distribuição. Um trauma acústico de nível 2 e do nível 3 já muito grave, certo? Bom, vamos entender o que é esse fenômeno de mudança temporária do limiar auditivo, ou TTS, em inglês, né? A ideia é o seguinte, acho que também todo mundo já teve essa experiência. Se você sai de um ambiente muito ruidoso, sujeito a uma massa sonora muito intensa, por exemplo, de uma boate, ou de qualquer outra, ou junto a uma oficina de motores, finalmente, quando você sai desse ambiente, o seu limiar auditivo ele foi rebaixado, mas logo se recupera. O que eu quero dizer com isso? Porque o sistema ainda tem uma inércia para processar aquela massa sonora de alta intensidade. Então, quando você, por exemplo, para você se comunicar, alguém vai ter que falar mais alto do que normalmente fala. Mas esse efeito é muito semelhante àquele efeito que nós comentamos na nossa conversa sobre visão. Aquele ofuscamento, por exemplo, quando você sai do sol do meio-dia para um ambiente escuro ou vice-versa. É um efeito semelhante, né? E já a perda auditiva induzida pelo ruído é uma mudança permanente do limiar auditivo. Quando você tem a perda,
você agora, para escutar algo, ou uma fala, ou uma música, o que quer que seja, com a mesma percepção de volume que você escutava antes de ter essa perda, essa fonte sonora vai ter que ser gerada num nível maior de intensidade. Por quê? Porque o teu limiar abaixou em função dessa perda.